Vamos para a questão 8 de funções, na parte de introdução. Verifique em cada caso se o esquema define ou não uma função de A em B. Os pontos associados representam os elementos dos conjuntos A e B. Olha, pessoal, aqui eu tenho uma função f de A em B. Os elementos de x pertencem ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. Aí é para dizer se é uma função ou não, apenas olhando o diagrama. Observem que aqui só tem pontinhos. Veja, só tem pontinhos, não tem números. Não tem problema nenhum com isso. Eu vou fazer a análise do mesmo jeitinho. Olha aqui a análise, olha aqui a regrinha. No domínio não sobrou elementos. Olha, a primeira análise. Vamos lá, primeira análise e segunda análise. No domínio não sobrou elementos. Vamos ver. Aqui é o domínio. Sobrou elementos? Não. Então a primeira é verdadeira. Vamos ver agora a outra. De cada elemento do domínio só saiu apenas uma seta. Vamos ver. De cada elemento do domínio se só saiu apenas uma seta. E isso só saiu uma, então aqui também é verdadeiro. Então, se os dois forem verdadeiros, isso aqui é uma função. Essa relação aqui, ela é função. Lembrando que aqui, esse primeiro é o domínio e aqui é o contradomínio. Contradomínio. Tá vendo como é fácil de fazer análise? Vamos para a letra B. Eu vou fazer a primeira análise e depois a segunda análise. Vamos nessa, olha. Vamos observar aqui o conjunto. Aqui eu tenho o conjunto A, tenho o conjunto B. Aqui são os elementos de X, aqui são os elementos de Y. Esse primeiro é o domínio, o segundo é o contradomínio. Então, vamos analisar aqui. No domínio não sobrou elementos. Vamos ver. Aqui no domínio ele diz que não sobrou elementos. Verdadeiro. E não sobrou não, todo mundo casou. Todo mundo pegou uma seta. Agora a segunda análise. De cada elemento do domínio só saiu apenas uma seta. Vamos ver agora. De A saiu uma seta. De B saiu uma seta. De C só saiu uma seta. E de D só saiu uma seta. Então isso aqui é verdadeiro. Então se é verdadeiro os dois, então essa relação aqui é função. É uma função. Certinho? Então letra A é função e letra B também é função. Vamos agora para a letra C. Está aqui a nossa letra C. Olha, olhando aqui o conjunto, esses aqui são os elementos de X, Y, aqui é o domínio e aqui é o contradomínio. D de domínio, C de contradomínio. Então aqui, vamos fazer análise. Primeira análise e segunda análise. Vamos lá. No domínio não sobrou elementos. Aqui sobrou elementos sem ter seta? Não. Então isso aqui é verdadeiro, não sobrou ninguém. Todo mundo se casou. Agora aqui, de cada elemento do domínio só saiu apenas uma seta. Vamos ver agora. Ele disse que de cada elemento aqui do domínio só saiu uma seta. Desse pontinho só saiu uma seta. Mas desse pontinho aqui saíram duas setas. Veja, saiu duas. Então essa segunda afirmação foi falsa. Ele disse, de cada elemento do domínio só saiu uma seta. Falso. Porque aqui saiu foi duas. Então, quando um está verdadeiro e o outro é falso, isso aqui, essa relação não é uma função. Não é uma função. Letra D.
Eu tenho aqui o conjunto A, tenho o conjunto B, aqui são os elementos de x, de y, D de domínio e C de contradomínio. Então vamos ver, aqui eu tenho 1, 3, 5, 7, 3, 9, 15, 20. Já analisei ele, então vamos ver se é verdadeiro ou falso. Primeira análise e a segunda análise. Vamos lá para a primeira análise. No domínio não sobrou elementos. Ele disse que aqui no domínio não sobrou elementos, mas sobrou, olha, esse 7 não casou com ninguém. Então, essa primeira afirmação ela é falsa. Vamos para a segunda. De cada elemento do domínio só saiu apenas uma seta. De cada elemento daqui, ó, do 1 saiu uma seta, o 3 saiu uma seta e do 5 saiu uma seta. Então, isso aqui é verdade. Mas quando um é verdadeiro e outro é falso, isso aqui não é uma função. Não é uma função. Não é uma função. Então, essa foi a explicação da questão 8, para dizer se é função ou se não é função.